Resumo da semana começando com a reapresentação do São Paulo no CT da Barra Funda e com a liberação de alguns jogadores que não precisaram se reapresentar. O São Paulo quer emprestar, quer vender, né? Precisa de dinheiro e enfim, né? Entre eles está o Young, né? O goleiro de 24 anos, revelado em Cotia. O zagueiro Matheus Belém, também de Cotia. Né, o volante Luan, que já teve sua primeira passagem no São Paulo, foi emprestado para o Vitória, voltou, não tem um desempenho tão bom nos últimos jogos que entrou, né? Não sei se por conta do psicológico, por conta dos problemas que ele teve. O Luan não tem rendido muito, e eu confesso que eu queria muito que ele rendesse, porque eu gostava muito dele em 2021, né? Quando ele ajudou a gente no título, né? Fez o gol, um dos gols no Paulista de 2021. Mas ele não rendeu, então ele está na lista dos jogadores que São Paulo quer emprestar, quer vender, né? Então ele foi liberado da reapresentação também. O Paulinho, atacante, que fez uma ótima copinha também. Para mim é um nome que dói ele ser emprestado, mas eu acho necessário, né? Para pegar minutagem, ele não teria tanta oportunidade no São Paulo atualmente, né? No profissional do São Paulo. E para ele pegar mais experiência também no profissional e poder voltar para o São Paulo e agregar no futuro, porque eu acho que ele tem um futuro muito promissor. Eu acho ele muito bom, a copinha dele foi incrível. E, enfim, esses são os nomes, né, que estão para serem emprestados, né, foram liberados da reapresentação. E a semana começou assim, né? Tem alguns nomes. Tem um nome que eu esqueci de falar. O principal aqui eu esqueci. Cédric Soares, meus amigos, foi liberado também para dar reapresentação e pode ser emprestado ou vendido, eu não sei, que saia do meu time logo, porque, gente, não era nem para ter renovado o contrato com ele, né? O Cédric, desde que chegou, não mostrou pro que veio, e se mostrou e o que veio fazer foi essas merda que ele faz, pode ir embora, porque, né? Mas eu esqueci do principal, olha que coisa, né? Mas enfim, a semana começou dessa forma, São Paulo liberando alguns jogadores, reapresentação no CT, eu espero que eles treinem muito, principalmente finalização, porque não pode um time perder tanta finalização. E assim, confesso que tô amando a Copa do Mundo, eu amo a Copa do Mundo, mas, né, o São Paulo, é estranho uma semana sem São Paulo Futebol Clube, né, sem Morumbi, enfim. No meio da semana tivemos, né, a infelicidade de ter dado errado o Arboleda ir pro Santos. Assim, não queria que fosse para um rival, mas eu não quero o Arboleda no São Paulo. Eu acho que o vínculo com o São Paulo já acabou faz tempo, já deveria ter acabado há muito tempo, quando ele vestiu a camisa do rival da Barra Funda também. Então, para mim, acabaria ali. Mas como ele continuou, né, ele foi importante pro São Paulo, sim. Mas o respeito acabou, não respeita São Paulo, pode ir embora. Como ele mesmo disse, né? Quem não é São Paulo pode ir embora. Então, meu amor, tchau, tchau. Então, eu fiquei triste que melou, né, a negociação com o Santos. Mas, por um lado, eu achei ok, porque o Santos queria ele de graça, né? E também não é assim. Também não é assim, né? O São Paulo tá precisando de dinheiro. Então, enfim, melou, ele vai continuar aí treinando sozinho. E eu espero que não entre no São Paulo, não jogue. E aí tivemos a notícia de que Vitor Sá foi contratado, né? Faltava fazer alguns exames, mas já está aqui no Brasil. É um jogador de 32 anos, atacante. Eu, particularmente, não contrataria um jogador de 32 anos por um contrato tão longo. O Vitor Sá vem até 2029, quase 4 anos, né? 3 anos e meio de contrato. É um contrato muito longo para um jogador velho, né? E o São Paulo já tem um elenco bem mais velho, um elenco com histórico de lesões, um departamento médico que não funciona nos últimos anos. Então, eu não arriscaria trazer um jogador desse nível, mas, já que veio, né, nos resta apoiar. Então, a minha opinião é essa, não traria, mas vou apoiar. Espero que faça um bom trabalho no São Paulo, que nos ajude, faça gols. E, ainda falando do ataque do São Paulo, né? Porque o São Paulo é uma caixinha de surpresas e toda hora tem uma novidade diferente, né? Ou boa ou ruim, não sei. O São Paulo contratou em definitivo o Tapia, né? Que veio por empréstimo e eles não renovaram o contrato de empréstimo, mas contrataram ele por definitivo por 3 anos, até 2029 também.
É outra contratação que eu não faria, né? Apesar do Tapia, né, ser esforçado, não é nível São Paulo, não é jogador pro São Paulo, mas já que vai continuar, nos resta apoiar também, né? Infelizmente, a nossa opinião de torcedor não tá valendo de nada nos últimos tempos, né? Enfim, não era uma contratação em definitivo que eu faria também. Acabou, o ciclo se encerrou ali do empréstimo. Tchau. Tá trazendo um novo atacante, né, que é o Vitor Sá, então não precisaria renovar esse contrato em definitivo com o Tapia. Mas, enfim, contratou, a gente tem que apoiar e é isso. E aí eu achei que a semana tinha acabado por ali. Mas não, meus amigos, tivemos uma notícia excelente no sábado, que assim, alegrou o nosso sábado. Rui Costa não é mais diretor executivo do São Paulo Futebol Clube. Gente, tô sonhando? Se for um sonho, por favor, não me acorde, porque assim, espero que saia um por um dessa máfia que tá dentro do São Paulo. Mas só dele ter saído já é um alívio muito grande, né? Porque ele conseguiu acabar com o ano de São Paulo. E, enfim, por hora, né, interinamente, o Rafinha é o diretor executivo agora. Porém, o Rafinha não está diretamente com o São Paulo nessa parada pra Copa. Ele tinha um contrato com a Globo de que durante a Copa ele seria comentarista da Globo pela Copa do Mundo. Então, ele não tá diretamente com o São Paulo. E, enfim... eu espero que ele faça um bom trabalho, eu espero que de fato agora a gente consiga ver o Rafinha, porque eu torci muito quando ele veio para que desse certo, porque eu gostava muito do Rafinha. Ele era um líder, né, dentro e fora de campo, né, eu digo fora quando ele saía do jogo, né, que ele era reserva, enfim, e afins a gente via que ele era um líder, né, assim, ele demonstrava querer o bem do São Paulo e ajudar o São Paulo. E quando ele veio, eu fiquei super feliz. Eu falei, gente, tô vendo uma luz no fim do túnel, meus amigos. Mas era fogo, enfim. E eu espero do fundo do meu coração que esse Rafinha que a gente viu nos últimos meses era uma sombra do Rui Costa, que ele não aparecia por, não sei, que o Rui Costa não deixava. Enfim, eu ainda tenho um ar de esperança de que o Rafinha não veio para prejudicar o São Paulo. Então, interinamente, ele é o novo diretor executivo. Espero que faça um bom trabalho. Vai vir outro, eu acredito que ele não vai ser o principal, né? Eu acho que vai vir outro no lugar do Rui Costa. Espero também que venha um nome melhor, que venha um cara que, né, que de fato estude os jogadores antes de trazer, os treinadores principalmente, né? Porque essa última merda que ele fez aí foi grande. Então, assim, por hora é o Rafinha, mas um pouco antes da demissão de Rui Costa, o pentacampeão Edmilson esteve em uma reunião nos Estados Unidos com Henry Maciç. Se isso tem alguma coisa a ver, não sei. Mas pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja só uma conversa e acabou. Mas, enfim, essas foram as notícias do São Paulo nessa semana. Eu acho que o São Paulo é sempre uma caixinha de surpresas. Fazia tempo que a caixinha de surpresas não era uma coisa boa, né? Assim, que de fato deixasse o torcedor feliz. E eu acho que a demissão do Rui Costa dessa vez traz um ar de alívio. Lógico que ainda tem muita gente para sair. De um em um a gente vai tirando essa máfia, essa corja que tá lá dentro, que, né, quer a todo custo prejudicar o São Paulo. Dizem que não, mas, né, não tem outra explicação. Então, é isso. Finalizamos a semana com notícia boa, né? Então, ar de esperança, tomara que seja um recomeço, que comece a sair todo mundo, que faça limpa. E é isso. Essa foi a semana de São Paulo, gente. São Paulo é sempre uma caixinha de surpresas e fazia muito tempo que a gente não tinha uma notícia boa. Então, vamos comemorar um pouquinho, né? Porque demorou, eu achei que não ia acontecer esse ano, porque ele conseguiu acabar com o ano, mas aconteceu. Então, enfim, é isso. Vamos ver os próximos capítulos, vamos ver as próximas semanas do São Paulo. Eu confesso que eu tô morrendo de saudade de ver o São Paulo jogar, apesar dos últimos jogos não terem sido tão bons, né? Porque o São Paulo, enfim. Mas eu tô morrendo de saudade de casa, do Morumbi, de ver o São Paulo, de xingar o São Paulo, de apoiar o São Paulo. Tô morrendo de saudade, apesar de amar a Copa do Mundo. O São Paulo é minha vida, né? A Morumbi é o nosso lar.
Enfim, é isso. Me comentem aqui o que vocês acharam da demissão do Rui Costa. Vamos comemorar todos juntos. Deixa aqui sua opinião. Xinguem ele. Brincadeira. Comentem aqui o que vocês acharam. Se pegou vocês de surpresa ou vocês já estavam esperando essa demissão. Enfim, o que vocês acham que levou isso, né? Porque, querendo ou não, foi do nada, né? Ou quando era pra ter demitido, não demitiu e agora demitiu. Enfim, comentem aqui, deixa os comentários, deixa seu like, se inscreva no canal e apoie a gente, né? O projeto é 100% independente, 100% feito por mulheres, então o seu apoio é fundamental para o nosso crescimento, pra gente conseguir trazer notícias para vocês, né? Sempre, notícias, curiosidades, as lives, né? Os podcasts do Resenha. Enfim, é isso, gente. Até o próximo vídeo.